Estás a ouvir o podcast Amor Perfeito, o podcast que te acompanha na gravidez e na maternidade. Eu sou Paula Castro, formada em medicina chinesa, especialista em fertilidade e ajudo mulheres a realizarem o sonho da maternidade. Neste podcast, trago-te temas sobre a gravidez, o desenvolvimento do teu bebê e sobre tu mesma, para que esta gravidez seja a viagem da tua vida. Então, se calhar, ia pedir primeiro que se apresentasse. Quem é a Susana? Eu, Susana Pereira da Fonseca, sou psicóloga clínica, trabalho há 9 anos com grávidas e com mãe. Trabalho também com bebés e com crianças, mas a minha paixão é mesmo o trabalho com mulheres durante o período de transição para a parentalidade. E, portanto, começo muitas vezes na pré-conceição a acompanhar as mulheres, geralmente mulheres, são aquelas com quem eu mais trabalho, mas de vez em quando também surgem alguns homens em consulta. E, de facto, eu adoro fazer este acompanhamento desde a pré-conceição até depois os bebés estarem cá fora com as suas mães e com os seus pais. Isto implica trabalhar alguns temas maravilhosos e outros muito difíceis, não é? Mas acho que é uma área muito apaixonante e que me preenche muito. Eu comecei a trabalhar na maternidade Alfredo da Costa, foi onde fiz o meu estágio académico, estive lá quase um ano, no serviço de obstetrícia e, portanto, trabalhei com gravidezes de risco, também trabalhei com perdas gestacionais, recebo muitas mulheres em consulta, tanto fisicamente, nas consultas físicas, presenciais, mas também no online. E isso dá muitas vantagens porque consigo chegar a mulheres que estão em zonas completamente distantes, não é? Muito diferentes daquela onde eu estou, e permite-me também fazer o acompanhamento de mulheres que estão, por exemplo, em casa, que estão até a fazer repouso, não é? Portanto, mulheres que não se sentem confortáveis para estar a sair ou que não podem mesmo e que têm restrição. E ainda há pouco tempo, uma das mulheres que eu acompanho esteve de repouso absoluto e durante vários meses as nossas consultas foram feitas com ela na cama. Foi um apoio super importante que não seria possível sem o online. Olha, e quais são os principais temas que as grávidas trazem? As principais questões que as levam a procurar terapia? Então, sintomas psicopatológicos, portanto, especialmente ansiedade, depressão, sim, também, mas geralmente as mulheres procuram muito devido à ansiedade, mas acabam por procurar mais no pós-parto do que na gravidez, não bem? Portanto, eu tenho mais procura de mulheres que me chegam no pós-parto do que na gravidez, e eu acho que é porque durante a gravidez as mulheres pensam, são só estas semanas, e no final destas semanas tudo acaba, não é? Quando é o contrário, tudo começa, e tudo aquilo que já era difícil de gerir na gravidez muitas vezes torna-se mais difícil ainda de gerir no pós-parto. Mas a procura devido a sintomas de ansiedade é assim a principal procura que tem. Também procuram muito durante a gravidez por medo do parto, por exemplo, receios também em relação ao pós-parto precoce, não é? Portanto, por exemplo, como é que vão gerir a falta de sono, como é que vão gerir a relação com o companheiro, ou as dinâmicas familiares, preocupações em relação aos papéis da família, não é? Portanto, como é que as pessoas se coordenam e como é que se gerem, definição de limites também aqui com as famílias, é algo que também surge muito. Quando estamos a falar aqui de casais que já têm filhos, já têm um filho com uma segunda gravidez, muitas vezes também querem falar sobre como ajudar um primeiro filho a adaptar-se ao nascimento de um novo bebê. Esperamos que as crianças sejam logo as melhores amigas possível, não é? Portanto, que sejam assim logo, pronto, super próximas, e muitas vezes não é isso que acontece, não é? Nós não podemos obrigar os nossos filhos mais velhos a gostarem do novo bebê, não é? Eles têm que se apaixonar, têm que se encontrar na sua relação única. Por exemplo, ainda agora estive com uma mamã minha e ela a contar-me como é que tinha sido exatamente o pós-parto e foi muito doloroso. E aquilo que às vezes elas dizem é, mas ninguém nos avisa porquê. E eu lembro-me de fazer alguma preparação muito subtil para que as coisas fossem mais fáceis na preparação do casal, na preparação de toda a dinâmica da família. Mas o que é facto é que nós não queremos ouvir, nós não estamos despertas para ouvir isto. Que há um romantismo muito grande, que nós achamos que na gravidez sentimos-nos com aquelas hormonas todas, não é? E o amor incondicional começa a crescer dentro de nós e nós achamos que vai ser tudo fácil. E depois cai-nos um balde de água fria em cima, quando no pós-parto percebemos que as coisas são muito difíceis, que é maravilhoso, mas é muito difícil também. Muito difícil. E eu comentava com uma grávida minha que eu até lhe fiz alguma das preparações muito subtis, porque a ideia não é assustar, não é? Mas muito subtis, para preparar o casal, preparar a realidade. E ela dizia, mas eu nem me apercebi.
E eu lembro-me que na minha primeira gravidez as minhas amigas também me diziam. E que depois no pós-parto me disseram, Paula, tu não querias ouvir. Nós não queremos ouvir, pois não. O que é que se passa com o nosso cérebro? Pois. A verdade é que muitas vezes temos os tais óculos cor-de-rosa, não é? Os óculos cor-de-rosa e não estamos receptivas para ouvir aquilo que as pessoas nos querem dizer. E eu acredito que seja também um mecanismo de defesa, não é? Portanto, quase aqui uma proteção, uma autoproteção que a mulher faz. Porque a verdade é que quando estamos grávidas, muitas vezes surgem muitas histórias assustadoras. Portanto, que têm ansiedades, preocupações, algumas pessoas que tiveram vivências difíceis, seja do parto, seja do pós-parto, ou mesmo da própria gravidez. E muitas vezes são experiências que não foram processadas, que não foram verdadeiramente integradas, e portanto essas pessoas falam muito ou tendem a falar muito sobre experiências negativas. E acaba por ser uma forma da grávida se proteger, ouvir pouco estas histórias, não é? De terror quase, acerca do parto e do pós-parto, mas depois não conseguimos bem filtrar o que é que devemos ouvir, o que é que não devemos ouvir, não é? E às vezes fechamos a qualquer comunicação que não seja tão positiva e pomos esses óculos de cor-de-rosa a tentar acreditar que efetivamente será tudo maravilhoso. Mas há muitas mulheres que de facto não sentem logo essas borboletas e purpurinas durante a gravidez. Também há, de facto, muitas mulheres que logo durante a gravidez não se sentem maravilhosas, espetaculares e etc. E mesmo essas mulheres tendem a achar que é só durante este período e quase entrar em negação de que depois, de facto, este mal-estar pode-se prolongar ou até aumentar, não é? No período pós-parto. Porque efetivamente é isso que acontece muitas vezes. Nós até há pouco tempo falávamos muito de depressão pós-parto. Cada vez mais estamos a deixar cair este termo e a utilizar a depressão perinatal, porque estamos a perceber que a grande maioria das depressões que são diagnosticadas no período pós-parto começaram, na verdade, durante a gravidez. Só que as mulheres não pediram ajuda na grande maioria das situações. Como é que acontece uma depressão durante a gravidez? Bem, a origem da depressão perinatal é multifatorial, portanto, nós sabemos que há aqui vários fatores de vários níveis, não é, que podem fazer com que esta mulher acabe por deprimir. Alguns fatores têm a ver com a sua própria história pessoal, não é? Portanto, questões da sua própria infância, a forma como se olham para elas mesmas, a forma como gerem as suas próprias emoções, mas também há questões neurobiológicas que podem estar relacionadas. Portanto, nós não conseguimos dizer que há uma origem para a depressão no período perinatal, são múltiplos os fatores que conduzem a mulher aqui a uma depressão no período perinatal. Sabemos, no entanto, que uma mulher que teve uma psicopatologia prévia à gravidez está em maior risco de voltar a ter depressão durante o período perinatal. E sabemos que era isso que eu ia dizer. Cerca de 20% das mulheres passam por doença mental no período perinatal. Não falamos só da depressão perinatal, falamos também da perturbação de ansiedade, por exemplo, de trauma psicológico, falamos de várias psicopatologias que podem surgir neste período. Recentemente até houve umas notícias, acabei por não ir confirmar, mas foi semana passada, penso eu, umas notícias no sentido de terem feito até esta avaliação da prevalência na população europeia, e Portugal foi um dos países em que houve mais prevalência da doença mental no período perinatal. Na sua experiência, como é que uma mulher consegue viver uma nova gravidez? Como é que ela consegue projetar um sonho quando já tem historial para trás, não é? Quando já tem uma perda para trás, como é que se ultrapassa o medo? Como é que se ultrapassa a ansiedade constante? Porque há mulheres que perdem muito à frente na gravidez e vão ter que viver aquele tempo todo até passar pelo menos aquela barreira de... Na verdade, eu acho que nunca se perde o medo, não é? Acho que o objetivo da terapia nunca é fazer com que aquela mulher não viva uma gravidez com medo. É, de facto, tornarmos esse medo, portanto, muito mais pequeno do que aquilo que ele seria sem a existência de uma terapia. Porque, efetivamente, não dá para não viver com ansiedade sabendo que já se perdeu anteriormente, não é? E a ansiedade até pode... Portanto, a ansiedade não vamos demonizá-la. A ansiedade existe por alguma razão. O objetivo da ansiedade é, de facto, pôr-nos alerta e dar-nos a ideia de que temos que nos proteger. O problema da ansiedade é quando ela é excessiva perante uma determinada situação, não é? Portanto, a existência da ansiedade é positiva, temos é que tentar monitorizar se ela está excessiva, e se estiver excessiva temos então que arranjar aqui mecanismos, ferramentas para fazer com que esta intensidade seja mais ajustada.
Como é que a mulher pode entender quando é que já é excessivo? Quando é que ela precisa mesmo de ajuda profissional? Estamos aqui em ansiedade excessiva, estamos a falar numa ansiedade que interfere significativamente com o bem-estar da mulher durante o seu dia-a-dia, durante a sua rotina. Portanto, não é aquela ansiedade que aparece esporadicamente e que depois vai embora e que permite a mulher continuar a desfrutar do seu dia-a-dia, é aquela ansiedade que é permanente, que deixa a mulher, de facto, desregulada, a não conseguir desfrutar do dia-a-dia, a não conseguir aproveitar. E, de facto, isto é mais comum quando houve uma perda anterior, tá bem? Portanto, eu vejo que, de facto, uma mulher que teve uma perda anterior está em maior risco de ter uma perturbação de ansiedade ou uma depressão, outro tipo de psicopatologia, durante uma gravidez seguinte, tá bem? É, de facto, muito comum. O vosso trabalho nesta área com mulheres que sofreram uma perda, como é que ele é organizado o trabalho? O que é que se faz Ok. no dia? Depende muito da fase em que a mulher nos chega, mas geralmente aquilo que nós temos que começar por fazer é resolver um luto anterior. Não é? Portanto, temos que trabalhar este luto de uma perda anterior para conseguirmos fazer com que a mulher esteja emocionalmente disponível para se envolver nesta relação com este bebê e com esta nova gravidez. Mas a verdade é que há aqui situações muito diferentes umas das outras. Nós temos uma mulher que tem uma perda gestacional e que só engravida novamente um ano, 2 ou 3 depois, não é? E isto é completamente diferente de uma mulher que teve uma perda gestacional e que no mês seguinte engravidou novamente, não é? E, portanto, de facto, nós temos que tentar perceber como é que está aqui o estado deste luto, que precisa de ser feito, e facilitar este processo de luto também, ajudar a processar as emoções, a aceitar o que aconteceu, ajudar a ressignificar a vida sem aquele bebê, tá bem? Porque mesmo estando já numa outra gestação, aquele bebê nunca vai voltar, não é? Aquele que se perdeu nunca vai voltar, não é? E ajudar a mulher a adaptar-se à vida, tendo em conta que teve uma perda e que precisa, obviamente, de fazer alterações, nem que seja na sua mente, na forma de ver a vida depois dessa perda. E os pais, eles costumam aparecer para fazer esse trabalho também? Muito pouco. Na minha experiência, aparecem muito pouco. Convidamos-los muitas vezes para virem fazer esse trabalho, mas eles resistem muito. A verdade é que a literatura diz-nos mesmo que a mulher e o homem vivem os lutos perinatais de forma diferente. Há aqui uma incongruência na forma de lidar. A mulher está muito mais orientada para falar sobre o que aconteceu, para chorar, para contar, para falar sobre o bebê, enquanto que o homem tende a processar agindo, fazendo, vai fazer coisas, vai distrair-se, vai tentar voltar-se logo para o mundo de fora, enquanto a mulher tende a ficar mais no mundo cá de dentro, a tentar processar as emoções. Eu sinto que o homem, por ter esta forma de estar, muitas vezes acaba por complicar mais o seu luto, não é? Porque acabam por não viver as emoções que precisam de viver. E por isso é que muitas vezes também puxamos o homem para as nossas sessões, mas há muita resistência. E não pode ser complicado para a relação do casal essa disparidade na maneira como eles lidam com a dor? Geralmente é muito complicado, geralmente é mesmo muito complicado. E sabemos que, por exemplo, um dos sinais de que pode estar a haver aqui um luto patológico, tanto da mulher como do homem, pode ser de facto haver um stress muito grande nesta relação, uma relação que está muito sobrecarregada de stress e que não está a conseguir reorganizar-se perante a perda, está bem? Porque quando o casal, portanto, a mulher e o homem, ou duas mulheres, não é? Também pode acontecer, ou dois homens, quando enfrentam uma perda de um filho, de facto, eles podem ter formas diferentes de processar, mas a ideia é que ambos vão processando e consigam encontrar-se novamente a meio deste caminho, ou mais para o final deste caminho. Mas quando um ou os dois estão em luto patológico, este encontro acaba por não se dar. E muitas vezes as pessoas não se conseguem reorganizar e reencontrar e o casal fica muito fragilizado perante a perda. Eu conheci muitos casos, seja de um ponto de situação, seja do outro, e acho que também noto que seja muito isso, quando nenhum dos dois resolve a dor, nenhum dos dois procura ajuda, cada vez se vão afastando mais, e depois chega a um ponto que o retorno é praticamente impossível. O que é que faz com que as pessoas se agreguem tanto à dor? Porque é que algumas pessoas procuram ajuda e há outras que resistem? Qual é a diferença? Exato, exato.
Bem, eu penso que tem a ver com as características da própria pessoa e com a forma como as emoções e a saúde mental foram vistas ao longo do seu crescimento, sim. Há pessoas que efetivamente não se permitem sentir, não se permitem ligar-se às emoções, processar emoções, porque, por exemplo, durante a sua vida não houve espaço para isso, não é? Ou cada vez que tentavam gerir emoções ou falar sobre emoções, estas emoções eram castradas, não é? E, portanto, há muitas pessoas que tiveram essas vivências e agora no presente não conseguem fazer diferente, porque nunca aprenderam a fazer diferente. Mas eu também vejo que estes momentos, estes grandes desajustes, como a perda de um filho, também são grandes oportunidades. E já vi mais do que uma vez pessoas que sempre resistiram a ter ajuda chegarem aqui, a este período, e aceitarem a ajuda, porque de facto percebem, não, isto excedeu todos os limites e portanto eu vou tentar fazer qualquer coisa de diferente, vou tentar adquirir recursos e daqui para a frente conseguem de facto aprender novas formas de estar. E também sabemos que o período perinatal é um período em que voltamos a ter mais neuroplasticidade, portanto, neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro se adaptar, não é? Nós sabemos que o nosso cérebro é neuroplástico, vamos perdendo a neuroplasticidade ao longo da nossa vida, portanto, enquanto bebés nós temos o máximo de neuroplasticidade possível e depois vamos perdendo. E durante o período perinatal nós voltamos a ter um cérebro mais neuroplástico. Portanto, no outro dia ouvi uma psiquiatra até a comparar a neuroplasticidade do período perinatal à neuroplasticidade que temos na adolescência. E sabemos, portanto, devido a esta neuroplasticidade acrescida, todas as intervenções que são feitas durante o período perinatal têm um impacto ainda maior no cérebro, na vida e no bem-estar dos indivíduos do que uma intervenção que é feita noutra fase do ciclo da vida. Bem, portanto, isto é muito importante nós sabermos. Não vamos deixar para depois. Vamos fazer agora, porque se fizermos agora, vamos ter um impacto ainda melhor, ainda maior, e isso vai ser diferenciador, porque daquele momento em frente vamos prosseguir a vida com mais recursos, com mais qualidade, a conhecermos melhor. Que é justamente na fase em que temos que nos adaptar a um ser que não sabemos o que é que ele vai ser, qual é o comportamento, quais são os hábitos, não sabemos nada. Então é quando o cérebro de repente, ok, eu vou-me encaixar a isto a partir de agora, é maravilhoso. Isso faz-me lembrar um estudo que eu li há uns tempos, que fala sobre como o cérebro de uma mãe modifica por causa da placenta. E eu queria falar no luto, na diferença entre um cérebro onde já temos uma placenta e perdeu-se um bebê, e um cérebro que ainda não há uma placenta porque foi, por exemplo, uma gravidez bioquímica, uma perda muito precoce. Nós sabemos que a placenta começa a ser feita logo de início, mas ela assume a sua forma adulta mais ou menos ao fim do primeiro trimestre. Ou seja, a partir desta altura, o cérebro da mulher já tem alterações, mesmo a mulher não parindo aquele bebê, mesmo a mulher não trazendo o bebê para casa, ela tem um cérebro diferente, um cérebro de mãe. Na sua prática clínica, olhando assim aqui um bocadinho para trás, nota-se esta diferença na gestão da dor da perda gestacional, numa mulher que perdeu numa fase inicial e uma mulher que já perdeu com o cérebro em desenvolvimento, a ser transformado para mãe? Nota isto ou não? Não, mas acho que há aqui uma variável que também vem contribuir para esta questão, que é a presença deste bebê nesta mente desta mãe, não é? Porque nós sabemos que efetivamente há um autor que diz que o bebê é tão velho quanto os desejos que os seus pais têm dele, não é? E há bebés que chegam ali, pronto, que de facto há uma perda por volta das 12 semanas, por exemplo, mas esse bebê só tem 12 semanas, há outros bebés que já têm anos, porque já há anos que são idealizados, não é? Há outros bebés que até acabaram por ter esta perda aconteceu às 12 semanas e eles só têm 5 porque nem sequer havia o desejo, não é? Nem sequer havia aqui espaço para este bebê na mente e, portanto, efetivamente eu acho que isto é um fator moderador, que é aqui estes sonhos, a idade destes sonhos, não é? Em relação àquele bebê. Porque eu vejo uma grande variabilidade. Claro que uma perda no primeiro trimestre é sempre uma perda que de certa forma é mais esperada, não é? Do que uma perda que acontece no segundo ou no terceiro trimestre, ou até durante o intraparto, não é? Pronto, são perdas que de facto não se espera tanto e que são felizmente menos frequentes. Mas efetivamente há perdas no primeiro trimestre que têm uma dimensão de uma perda no terceiro trimestre, porque foram gravidezes muito desejadas, bebés muito sonhados, não é? Portanto, eu acho que isto também é muito relevante, é um fator aqui moderador muito importante. Mas efetivamente este cérebro já está mais modificado no segundo e no terceiro trimestre.
não é? Já está mais modificado e, portanto, também mais permeável a estas intervenções, não é? Mas já sabemos que foram bebés que viveram mais tempo na barriga das suas mães, não é? Isto é muito significativo. Há algumas questões da perda do segundo e terceiro trimestre que não existem no primeiro, ou não existem com tanta dimensão, como, por exemplo, uma barriga, que de repente fica vazia, não é? Uma barriga que, sim, ela existe logo no primeiro trimestre, mas no segundo e no terceiro ela está muito mais visível, não é? É até socialmente mais vista e esta perda depois também é muito, muito relevante. O facto de já se ter contado às outras pessoas ou não, não é? Portanto, há aqui vários fatores. E também tive casais que não, que pretendem ter ali o apoio da família e que têm Exato. uma relação com a família tão unida, que já houve perdas e que a família é capaz de processar com eles o risco, a dor, a gestão da expectativa, não é? E que eles querem ter a família ali também por perto. Família Exato. já não aparece tanto em consultório, ainda menos que os pais ou não, que os homens. Sim, sim, a família já não aparece, é muito raro de aparecer a família, mas isto é algo que também se trabalha em consulta, não é? Portanto, é como gerir esta relação com a família, quando as mulheres engravidam. Eu, sendo psicóloga, destas mulheres, muitas vezes sou das primeiras pessoas a saber que uma gravidez muito desejada aconteceu, e isso é um privilégio para mim, e uma das coisas que trabalhamos logo aqui no início é, então, quando contar, não é? Quando contar e gerimos estas questões, não é? Pomos na balança. Eu acho que não há uma resposta nem certa nem errada. Acho que cada mulher, cada casal deve decidir aquilo que faz mais sentido para si. Mas em muitas situações eu acho que é muito importante haver este apoio familiar, não é? Este apoio se houver uma perda. E, portanto, quando as pessoas se sentem confortáveis com isso, acho que faz todo o sentido falarem com as pessoas que lhe são próximas. E se houver uma perda, essas pessoas poderão então servir aqui como um apoio importante, não é? Nós podemos considerar que há uma perda e um luto também a cada embrião que é transferido e não pega. Lá está, eu acho que depende muito da forma como a mulher e o homem encaram esta gravidez e este embrião, não é? Acho que é algo muito pessoal e, de facto, pode ser uma perda. Se para aquela pessoa já estava, aquele embrião já era um fim, podemos, de facto, sentir que para algumas pessoas é uma perda. Não nos cabe a nós, profissionais, na minha opinião, julgar como sendo ou não uma verdadeira perda, não é? Porque se aquele casal, se aquela mulher, se aquele homem sentem como uma perda, então nós devemos valorizar aquilo que eles entendem e que eles sentem. Porque se aquele casal, se aquela mulher, se aquele homem sentem como uma perda, então nós devemos valorizar aquilo que eles entendem e que eles sentem. Eu tenho uma amiga que é da área e ela uma vez disse uma coisa que me deixou a pensar, não é? Sim. Que existem casais que querem dar aquele voto de esperança por aquele embrião transferido, mas até têm vergonha de ter esperança, não é? Então, será que eu vou acalentar esta esperança? Será que não? Será que eu vou fazer isto só como um ato médico? E ela, que passou por este processo, é profissional de Ok. saúde por isto, ela disse uma coisa que eu achei deliciosa e para ela fazia muito sentido e também para muita gente, que é, ela dizia assim, isto é um filho que eu tenho aqui que está vivo, quando me vão colocar na barriga. E este filho, eu tenho que lhe dar um voto de confiança, eu tenho que lhe colocar a minha intenção aqui, porque senão ele pode durar pouco, ele pode durar 2 dias dentro do meu útero, mas ele está cá e eu tenho que lhe dar este privilégio enquanto ele cá está. Porque para ela era mais ou menos equiparável, ou por exemplo, eu tenho pais velhinhos. Eu não vou dizer, eu não quero saber dos meus pais velhinhos porque eu não posso dar-me emocionalmente porque eu sei que se calhar amanhã eles não estão cá. E ela comparava no mesmo ponto de situação. E aquilo abriu-se-me uma luz que eu nunca tinha pensado na situação desta forma. Mas para muitos pode ser difícil este investimento emocional, não é? Uma das coisas que nós sabemos que acontece é que quando houve uma perda anterior, pode haver mais dificuldade em a mulher se ligar àquele bebê, a mulher e o homem ligarem-se àquele bebê, porque não sabem se vão perder novamente, não é? Isto faz todo o sentido, faz todo o sentido. Também quando não houve uma perda anterior, ou até houve, mas começam a haver complicações numa gravidez, muitas vezes acontece aquilo que nós em psicologia chamamos a reação de stand-by, portanto, é como se parássemos, puséssemos mesmo em stand-by a ligação, a vinculação, o processo de ligação e de conexão com o bebê, com medo de perder este bebê, não é? Como se assim fôssemos sofrer menos. E há muitas situações em que eu vejo isto a acontecer, e depois também trabalho isto com as mulheres, que é, se efetivamente a perda acontecer,
o que é que lhe vai dar mais tranquilidade? É saber que deu a este bebê toda a conexão que poderia ter-lhe dado um nome, ter-lhe dado esperança, ter-lhe dado tudo isso, ou é de facto não se ter conectado e, portanto, acha que de facto isso vai ser mais protetor para si? E algo, mais uma vez, é uma resposta pessoal, não somos nós a decidir pela mulher ou pelo homem, mas a grande maioria das vezes as pessoas acabam por sentir, não, que realmente mais vale eu dar tudo o que posso dar, não é? Para se acontecer o pior, eu ficar de consciência tranquila de que dei tudo e fiz com que este pouco tempo em que estive com o meu filho fosse o melhor tempo que o meu filho poderia ter. Há muitas pessoas que, como ainda não procuraram ajuda ou conhecem quem tenha procurado ajuda para esta situação específica, que até podem ter o medo de serem julgadas, não é? Vai haver ali um profissional e eu vou dizer, eu não gosto do bebê porque eu não me sinto segura ainda, eu não quero conexão e eu tenho medo que outro me julgue. Mas isto não é assim que funciona, porque de facto tem que fazer sentido para a pessoa, não é? Claro que sim, claro que sim. Eu não posso falar por todos os profissionais, não é? Porque efetivamente acho que em todas as áreas há profissionais que estão mais preparados para lidar com certas situações do que outros, não é? Mas sei que cada vez mais somos uma data de psicólogas perinatais espalhadas pelo nosso país e que estamos muito orientadas para acolher a situação única, não é? A experiência única, as vivências, as emoções únicas da mulher que passa pelo período perinatal. E é válido, tudo aquilo que nós sentimos é válido e deve ser acolhido e deve ser respeitado. A nossa função não é julgar aquilo que a mulher sente, a mulher ou o homem sentem, é sim acolher e orientar essa pessoa para estar num ponto em que consegue ter recursos e estratégias para gerir as situações da sua vida da melhor forma possível. As mulheres em que chega a uma determinada fase e começa-se a desconfiar que é uma gravidez inviável, porque o bebê tem vários problemas, passa-se o tempo porque tem que se fazer testes, tem que se confirmar e a mulher acaba por ter que fazer um parto provocado para ser um aborto, ou seja, é um parto, não é? Porque já estamos com algumas semanas de gestação, é feita em meio hospitalar e a mãe toma a decisão de o fazer. Sim. Como é que se prepara uma mãe para eu tomei esta decisão, é o melhor para mim, é o melhor para a minha família e eu vou passar por um processo que fisicamente vai ser complicado. Isto também se pode ser feito, não é, Susana? Sim, e tanto nessas situações em que se percebe que o bebê é inviável, como nas situações de morte, não é? Portanto, um bebê que está inútero e que morre, às vezes de forma já expectável, porque houve alguma complicação anterior, como por exemplo alguma doença materna, não é? Que pode estar associada à perda gestacional, ou então às vezes até de forma inesperada. Aparentemente está tudo bem e simplesmente o bebê deixa de ter batimentos cardíacos. Como é que se faz este trabalho? Eu posso dizer que, enquanto profissional, este é o trabalho mais difícil que já me chegou, não é? Que eu já tive que fazer, que é planear um parto, no qual vai nascer um bebê que pode estar morto ou que vai morrer pouco tempo depois, não é? É das situações mais difíceis, mas ao mesmo tempo é um trabalho que eu considero que é mesmo muito importante fazer, que faz toda a diferença no bem-estar emocional destas mulheres após o parto. Passa mesmo por planearmos o que é que vamos fazer, o que é que esta mulher quer fazer, o que é que ela se sente confortável em fazer quase até aqui um plano de parto, não é? Para estas situações, dos rituais de luto que a mulher tem disponível e que deve pedir e que pode, na verdade, escolher ter no período, no processo de parto e que vão facilitar o luto, como, por exemplo, estar com o bebê, vestir o bebê, tirar fotografias ou fazer a impressão dos pezinhos e das mãozinhas, portanto, todos esses rituais. E, pronto, e de facto também mobilizarmos aqui a rede para apoiar esta mulher, quem é que ela quer ter consigo, quem é que são as pessoas que vai precisar de ter a seu lado, que partes deste plano é que quer delegar e para quem. Não? Por exemplo, há situações em que a mulher já está, por exemplo, no segundo trimestre ou no terceiro trimestre, mas teve uma gravidez toda, por exemplo, recolhida em casa e nem sequer teve a possibilidade de comprar uma roupa para o seu bebê. E há mulheres que querem fazer isso pelos seus bebés, não é? E antes de irem para o hospital vão fazer essa compra. Há outras que não querem ser elas e preferem que outra pessoa vá por elas, não é? Portanto, faz parte deste processo nós ajudarmos a mulher a planear o que é que vai acontecer e de informá-la acerca daquilo que pode ser feito e que vai facilitar o luto, o processo de luto
posterior. Quando as mulheres me chegam após a perda, não viu o seu bebê, porque na altura não quis, porque sentiu que não estava preparada e que depois se arrepende, de facto. Na minha opinião, não sei se aquilo que deveríamos de fazer seria, de facto, avisar as mulheres que, eventualmente, se uma perda acontecesse, que o deveriam de fazer, ou se seria muito mais capacitar os profissionais que muitas vezes estão disponíveis para ajudar, estão ali de coração aberto, mas precisam de ser mais capacitados para facilitar estes rituais de luto e, quando possível, dar tempo a estas famílias para se informarem, até verem documentos disponíveis ou alguém disponível para falar com os casais sobre possibilidade de realizarem estes rituais antes, não é? Portanto, de entrarem no processo de trabalho de parto. Acho que seria mesmo muito importante. E os hospitais deveriam ter disponíveis o que for preciso, não é? Os kits, o que quer que seja disponível para facilitar depois todo este processo. Claro que a pessoa deve sempre ter o seu livre-arbítrio para escolher se quer, se não quer, não é? Mas faz parte do nosso papel enquanto profissionais informarmos sobre aquilo que é melhor. E, de facto, os estudos mostram-nos que estar com o bebê, ter esse tempo, recolher até lembranças deste bebê, seja em forma de fotografia, seja em forma de impressão das mãozinhas, ou o que quer que seja, isso tudo vai ser muito importante posteriormente, porque são provas desta existência, não é? E essas provas vão ajudar a validar esta dor, não é? Porque a questão do luto perinatal é que tem aqui algo que é muito diferente dos outros lutos que nós fazemos na nossa vida, não é? Porque nós estamos a fazer o luto de alguém que na verdade não nasceu, não é? E não nasceu. E o não nascer faz com que muitas vezes a sociedade sinta que não foi alguém, não é? Não foi alguém. Muitas vezes até as pessoas à volta do casal não chegaram a ter relação com este bebê, a conectar-se com este bebê, não é? Portanto, não compreendem a dimensão desta perda, quando em comparação com aquilo que o casal está a sentir, não é? E todos estes rituais vão facilitar que a mulher e o homem tenham provas da existência deste bebê, que vai validar a dor, que vai validar as suas emoções e a necessidade de terem tempo para eles, para se recolherem e viverem o que é preciso viver durante este processo de luto. É uma história de amor não vivida, é um luto por um futuro que não aconteceu, não é? Uma história que ficou por viver, mas eu digo isto muitas vezes e sinto isto verdadeiramente, que o amor é maior que a perda, e vejo isto quando trabalho com casais em processo de luto perinatal. O amor é maior que a perda, o amor persiste, o amor fica, não é? E fica para sempre, não é? Fica para sempre. É possível aprender-se a viver sem este bebê, mas o amor fica lá. Aquilo que eu vejo nos casais que depois continuam a tentar é que eles conseguem ressignificar a dor e conseguem ser muito felizes com o bebê que vem. E quando são, e quando chegam aqui, não esqueceram nunca aquele bebê. Lá está. Ele é alguém, ele é uma parte da família. Portanto, não são pessoas que esconderam a dor, são pessoas que viveram a dor e, por isso, por terem vivido a dor, conseguiram continuar nas tentativas e conseguiram realizar a parentalidade. Mas não foi ignorar. Ignorar, de facto, não é aquilo que nos permite viver o luto, não é? Porque é necessário viver um processo de luto para conseguirmos avançar e conseguirmos estar bem e felizes na nossa vida. Quando não nos permitimos viver, não é? Nós ficamos presos, quando ignoramos aquilo que aconteceu, quando fingimos que nada aconteceu, ficamos presos nesta dor, sem dúvida alguma. E é isto que traz a patologia, não é? É o não nos possibilitarmos a viver, às vezes porque não queremos, outras vezes porque não conseguimos efetivamente, e está tudo bem e precisamos de ajuda para conseguirmos viver as emoções que precisamos de viver. Estes casais que eu vejo que não processaram a dor e não procuram ajuda são aqueles que depois acabam por desistir e acabam por não realizar a parentalidade. Muitos deles ficam assim muitos anos, e depois voltam. Então depois voltam para nova tentativa, quando finalmente processam a dor, não é? Depois voltam e depois encontram as dificuldades da infertilidade com mais X anos em cima. Então eu enfatizo muito esta necessidade deles procurarem psicólogos, porque é um trabalho que tem que ser feito, não é? Por profissionais da área, e a questão é que, se não for trabalhado, o sonho grande é o quê? É a parentalidade, e ela vai ficar interrompida. Porque eles não vão conseguir processar a dor para trazer o bebê. Não é? Aquele que vem para casa, que é uma expressão que eu uso muito, que eu quero. O meu trabalho acaba quando eles trazem o bebê para casa, não é o positivo. E então esta necessidade é algo que eu tento sempre reforçar muito, que é, não podem ficar presos na dor. A dor estagna. E a dor é um antídoto
da vida, não é? Portanto, Exato. que conselho daria assim, genericamente, para encerrarmos aqui, a pessoas que estão a viver com isto, com esta dor pela primeira vez? Começaria por dizer que compreendo perfeitamente esta dor, não é? Que é uma dor que eu acho que é indescritível. Não existe dor maior, na minha opinião, do que aquela que sentimos quando perdemos um filho. Mas que não estão sozinhos, não estão mesmo. E eu sei que a parentalidade, seja aqui mais a nível da perda, seja também depois quando ela é concretizada, a parentalidade é muitas vezes um lugar de solidão. Mas nós não podemos ficar nessa inércia da solidão e temos que procurar a nossa rede, o nosso apoio, a nossa ajuda. Quando procuramos ajuda, efetivamente conseguimos adquirir muitos recursos que vão fazer toda a diferença no nosso bem-estar futuro. Portanto, o conselho que dou é peçam ajuda, de facto, e se de facto não estão bem, está tudo bem não estar bem, mas vamos fazer alguma coisa para que possam vir a estar. E onde é que a podem encontrar? As redes sociais, quais é que são? As redes sociais. Então, eu tenho uma página da rede social que eu mudei agora o nome, mas vou aqui. Então, é psi.Susana Pereira da Fonseca. É a minha página de Instagram. Online tenho a minha clínica, portanto, a Clínica Raízes de Amor. Tenho uma equipa de psicólogas que está a trabalhar comigo e somos todas especializadas nesta área e temos vindo a trabalhar com muitos casais ao longo do período de transição para a parentalidade e presencialmente estou em várias clínicas. Pronto, acho que é por aí. Ok, sim senhora, muito obrigada. Gostei muito, Susana, muito obrigada. Também gostei muito, Paula. Acho que Obrigada. vai ser um episódio extraordinário e que vai ajudar muita gente que se calhar não tinham a noção que podiam encontrar este tipo de ajuda e que o caminho podia ser mais leve. Acho que é por aí, é mais leve. Não é? É por aí mesmo, não é um caminho sem dor, não é possível ser um caminho sem dor, mas efetivamente, através da terapia, nós conseguimos que esta dor seja mais pequenina, que o amor prevaleça, não é? E que o caminho seja mais leve. E chegamos ao fim de mais um episódio do Amor Perfeito, o podcast que te acompanha na gravidez. Podes deixar-me sugestões de temas por e-mail para mtc@paulacastro.pt de tudo aquilo que te preocupa ou que gostavas de saber. Se me estás a ouvir na Apple Podcast, deixa-me as estrelinhas e o teu comentário. Se estás no Spotify, coloca em seguir e partilha este episódio com futuras mamãs que precisam ouvir este tema. E nós as duas temos encontro marcado no próximo episódio.